Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal Luz da Bíblia. No vídeo de hoje a gente vai estar trazendo um tema muito interessante, um pouco polêmico, mas eu acho que é de extrema importância para nós cristãos, ou você que professa uma fé ou tem a sua religião, compreender exatamente o contexto da aplicação dos dons de língua. Ele é válido ainda? A igreja precisa ter dom de línguas? Precisa exercer? Em que aspecto a compreensão desse sentido, dos dons de línguas, vai melhorar a nossa vida espiritual ou vai nos dar um discernimento? Será que até hoje eu tenho feito errado? Ou será que até hoje eu não me aprofundei exatamente num tema de vital importância e eu estou sendo negligente com algo que Deus tem me ensinado? À luz da palavra de Deus, hoje nós vamos, através desse vídeo, tentar responder basicamente o que significa corretamente a interpretação do que seria os dons de línguas para a igreja do povo de Deus. Vamos ver o primeiro vídeo então com o Camupa, e o segundo a gente vai junto analisar com o pastor Arilton. A confusão fonética usada nas igrejas, denominada como dom de línguas, é o resultado da má compreensão daquilo que realmente a Bíblia diz. Presta atenção, se Deus quiser falar com você, Ele vai deixar a mensagem mais clara possível para que você entenda. Assim foi em Atos 2, quando os discípulos falavam em outras línguas e quem ouvia entendia na sua própria língua materna. Alguns cristãos fiéis usam 1 Coríntios 14 para justificar a confusão fonética, mas quando nós lemos 1 Coríntios 14 percebemos que na verdade é o contrário. Presta atenção no versículo 9 que diz o seguinte: assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Versículo 21: falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. E Paulo passa algumas recomendações. Versículo 27. Olha só. No caso de alguém falar em outra língua que não seja mais do que 2, ou quando muito 3, e assim sucessivamente, e haja quem interprete. O problema é que não há quem interprete o suposto dom de línguas. Paulo recomenda, não havendo intérprete, no versículo 28, não havendo intérprete, fique calado, falando consigo mesmo e com Deus. Versículo 33. Porque Deus não é um Deus de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. A confusão. Olha só que interessante. Duas partes desse vídeo que eu achei fundamental a gente destacar. Sobre a confusão fonética das línguas, que o dom de língua em si é um dom que Deus utilizou como uma ferramenta de transmissão da mensagem num período em que havia uma necessidade das pessoas entenderem na sua língua original, mas o sentido do dom de língua era um sentido que o portador da mensagem original falava na sua língua, mas o Espírito Santo movia aquela mensagem que chegava na língua do ouvinte. Então cada pessoa que estava ali, por exemplo, no Pentecostes, vindo da sua localidade, da sua origem, com a sua tradição, conseguia, movida pelo Espírito Santo, receber simultaneamente a tradução da mensagem que os discípulos e os apóstolos estavam falando. E muito importante que isso, que ele ressalta uma coisa importante: o dom de línguas ou a língua estranha, ela mesmo assim precisa ser interpretada. Se ninguém entende, não há um contexto que explique o que está sendo dito. Então aí nós já vemos num sentido que a palavra de Deus diz que a palavra de Deus é clara, é precisa, é objetiva e que ela tem de nos trazer a razão e o conhecimento. Algo que não nos gere conhecimento ou não nos dê razão, a gente não vai conseguir tirar o conhecimento necessário para formar a nossa opinião ou para nós aceitarmos as coisas de Deus. Então a mensagem de Deus sempre foi clara, e o dom de língua em si, muitas vezes ele mostra uma confusão na mensagem original, trazendo mais dúvidas do que certeza. Mas olha que agora o pastor Arilton vai falar a respeito disso. O que dizer do falso dom de línguas que você vê por aí? Todo mundo começa a falar línguas ao mesmo tempo. Agora está falando da igreja, presta atenção. Ninguém entende o que está sendo falado, e enquanto passamos o culto inteiro nessa balbúrdia, nessa confusão, a palavra permanece fechada. Olha como faz sentido isso. Meu amigo, minha amiga,
Nós temos um céu a alcançar e um inferno a evitar. Eu não posso mais perder tempo, nem você perder tempo com coisas assim em nossos cultos. Nós temos que parar para estudar a Bíblia. Nós temos que buscar a direção do Espírito Santo, saber a vontade dele para a nossa vida. Já outro segmento religioso só fala em cura. É cura divina o tempo inteiro. Vem e você vai ser curado. Se houvesse cura divina nessas igrejas, não haveriam filas nos hospitais, as pessoas estariam lá nas igrejas para serem curadas. Mas não acontece cura, é coisa nenhuma, muita história, muita conversa, nada de... Então, a gente pode ver aqui que o pastor Arilton, ele está focando no sentido da interpretação correta das escrituras, que muitas denominações se aproveitam do desconhecimento dos membros na leitura e no estudo profundo da palavra de Deus e colocam sentidos ou tradições ou muitas vezes doutrinas ou atitudes que não condizem. Como muitas denominações creem que para você ser um cristão completo você tem que falar em línguas, você tem que profetizar ou outras formas de comportamentos que no modelo atual não são necessários, porque no tempo que nós vivemos Deus não tem levantado profetas, a mensagem já foi erguida, já foi levantada. Nós somos as pessoas que estamos vivendo biblicamente o tempo do fim, a nossa mensagem já foi nos dada. E o que é o interessante? Tanto que o Camupa passou quanto o pastor Arilton. Eu queria tirar para você o texto de Oséias, no capítulo 4, versículo 6, que diz assim, ó, o meu povo está sendo destruído porque lhes falta o conhecimento, pelo fato de vocês ser sacerdotes rejeitarem o conhecimento. A palavra de Deus é bem clara, o povo de Deus tem sido enganado, tem perdido o foco, muitas vezes não tem compreendido exatamente o que Deus tem dito a respeito dos dons de língua, da vida espiritual, dos dons de profecia, do conhecimento bíblico e teológico a respeito das escrituras sagradas. Porque não leem, estão acostumados a seguir líderes, seguir palavras, seguir orientações, mas não buscar direcionamento na Bíblia. Tanto o primeiro vídeo quanto o segundo vídeo enfatizaram que quando você vai nas escrituras, você não vê nenhum apoio para falar em línguas. Você vê episódios em que Deus usou o dom de línguas de uma forma para alcançar pessoas, não para confundir. E na palavra de Deus a gente vê que isso não é o mais de tudo. Mas a gente, quando não estuda, a gente perde o contexto e a orientação do período, da necessidade, porque Deus precisava. No começo Deus precisou levantar profetas, hoje não precisa mais. No começo precisou haver um santuário e um sacrifício, hoje não precisa haver mais. Deus usou sim, e teve realmente o Espírito Santo e teve o dom de línguas nos primeiros discípulos apóstolos no Pentecostes, mas hoje não nos é mais necessário, porque a mensagem em várias línguas é amplamente divulgada e a palavra de Deus tem sido amplamente difundida, não importa o meio religioso. Então o que Deus quer deixar para mim e para você hoje é uma visão clara acerca das Escrituras. Quem lê a palavra de Deus jamais é enganado, jamais é confundido, jamais fica na escuridão. Que Deus te abençoe e que tanto esse conteúdo possa te ajudar a ter tirado um pouco da dúvida que você tem a respeito do dom de línguas, da orientação bíblica e do que Deus espera que a igreja dele, ou o povo dele, faça no período do tempo do fim.